Oi, gente, eu sou o professor Zépica e hoje a gente vai falar um pouco sobre responsabilidade social, fazendo aquele olhar mais voltado aí ao que cai nos concursos públicos. Vem comigo então. A gente vai falar um pouquinho do que é responsabilidade social, quais são os princípios dela, o triple bottom line, né, que cai bastante, as práticas de responsabilidade social e as ferramentas de responsabilidade social. E a gente inicia aí com o que é responsabilidade social. Basicamente, as empresas, né, as organizações com fins lucrativos, elas têm uma finalidade, como o próprio nome já está colocando, que é o seu próprio interesse, o seu a finalidade lucrativa, certo? Então, as empresas, elas normalmente têm essa finalidade lucrativa. Se for uma organização pública, de repente não há um interesse lucrativo, mas com certeza há um próprio interesse, né? Qual é o interesse da organização? Então, a organização tem o seu próprio interesse e ela tem um comprometimento em alcançar o seu próprio interesse, em trabalhar pelo seu próprio interesse. Todavia, a organização não pode apenas trabalhar e se organizar pensando no seu próprio interesse. Ela também precisa pensar nos interesses da sociedade e do meio ambiente, para garantir aí que o meio ambiente e o ambiente onde ela está colocada, a sociedade onde ela se coloca, também tenham benefícios da atuação dessa empresa a longo prazo, né? Em questão de empregabilidade da região, em questão também de questões ambientais, de poluição e afins dentro da região. Essa junção entre fazer uma gestão comprometida com seus próprios interesses e também comprometida com os interesses da sociedade, do meio ambiente, é a ideia de responsabilidade social. Então, uma organização ela não pode apenas estar comprometida com seus próprios interesses. Ela também precisa estar comprometida com os interesses da sociedade e do meio ambiente. Ela precisa ter responsabilidade social. O conceito de responsabilidade social, basicamente, a gente pode partir daí. É a lógica de não olhar apenas, né, para os seus próprios interesses. Então, a empresa ela vai ter uma preocupação, sim, com as suas intenções, mas também com a questão de autonomia na sociedade, né, da sociedade. Então, as ações dela elas não vão estar circunscritas apenas ao redor da empresa, ao dentro da empresa, né? Ela também vai olhar ao redor, também vai ter ações que avancem as paredes da organização no sentido de fazer algo bem, né, o bem-estar social da sociedade onde ela se coloca. Importante a gente destacar essa parte aqui, ó, que ela não, a ideia não se limita, tá? A ideia não se limita a atividades filantrópicas, doações, não é isso, tá? A ideia é um desenvolvimento sustentável, então não é apenas doar coisas, apenas dar coisas a alguém, dar coisas a um lugar, a outro. É uma ideia de estar pensando sustentavelmente a longo prazo, tá? Então a empresa ela não para de pensar na sua lucratividade, no seu interesse próprio, mas ela também está pensando a longo prazo. Então, por exemplo, uma questão cai assim: a empresa estimula o funcionário a trabalhar de forma voluntária, beneficente. Isso é responsabilidade social? Não, isso não é. Por quê? Porque não é um gesto de doação, de usar esse tempo do funcionário, ou de dar uma cesta básica, ou de fazer uma ação de Natal, não é isso. É uma questão de pensar a longo prazo as ações da organização naquele ambiente em que ela está inserida. Falando isso, a gente pode afunilar um pouco para os princípios da responsabilidade social. E a lógica dos princípios da responsabilidade social, a gente vai falar sobre eles, tá? Mas a gente pode começar falando que o olhar da empresa, ele sai um pouco desse olhar do shareholder e ele vai avançar para o stakeholder, tá? Esse slide a gente pode resumir ele nessa imagem. Então existe aí o stakeholder, tá? O que é o stakeholder? Esse lado azul da imagem, tá? Esse lado à esquerda da imagem. São os acionistas, são as partes que estão diretamente envolvidas e diretamente interessadas em ter uma parte aí da pizza, né, do lucro da empresa. Então, quem ganha financeiramente com qualquer ação da empresa diretamente, qualquer acionista, qualquer dono da empresa, qualquer gestor da empresa, as pessoas que trabalham na empresa, as pessoas que têm ações na empresa, né, os acionistas. Só que o stakeholder, ele é um dos interessados. Existe uma outra parte
que está interessada em um nível mais subjetivo e um nível mais social, que chama shareholder, tá? O shareholder, ele é esse lado aí vermelho, rosa da figura, que ele mostra que a empresa está dentro de um ambiente onde existem outras questões envolvidas. Então, existe ali o acionista, existe o acionista aqui, né? Mas existem aí a família dos acionistas, tá? Existem aí as outras instituições que se relacionam com essa empresa. Existe a questão ambiental, de sustentabilidade, existem a questão de empregabilidade, existem outras empresas que atendem a essa empresa. Então, uma ação de uma empresa ele não pode necessariamente ficar restrito a uma ação, a uma organização, a uma doação. Não é bem assim, porque se uma empresa está inserida numa cidade, várias empresas elas vão se organizando para atender também essa empresa. Essa empresa não pode simplesmente debandar para outra cidade assim, ou para outro estado. Ela tem uma responsabilidade social com os empregos que ela gerou. Ela tem uma responsabilidade geral com as empresas em que ela estavam atendendo ela, estavam sendo atendidas por ela. As famílias dos empregados que perdem ou não perdem emprego, né? A poluição que ela faz ou ela ajuda a não fazer na cidade. Então, todas essas ações, elas têm a ver com shareholders, são os shareholders da empresa. Então, a lógica da responsabilidade social é avançar esse olhar do stakeholder para também o shareholder. Dito isso, a gente pode aí começar a pensar nos princípios da responsabilidade social. Então, por quais princípios ela se rege, né? E o primeiro deles é o accountability, tá? O accountability é a lógica da organização assumir responsabilidade pelas decisões e atividades. Além disso, prestar contas, né, do que ela está fazendo. Então, simplesmente não é a empresa fazer o que está a fim de fazer. Não, ela faz isso sabendo o que ela está fazendo, assumindo responsabilidade pelo que ela está fazendo, né? Assumindo responsabilidade e prestando contas também, para não só os stakeholders, mas também para os shareholders. Então, a empresa ela está disponível aí para passar por alguma investigação externa, tá? Ela se coloca aí, se apresenta com os riscos e impactos que ela gera na sociedade, na economia, no meio ambiente. Então, a accountability, né? Assumir responsabilidade, prestar contas, né, do que ela está fazendo e também cuidar aí, né, e se colocar à disposição de passar por alguma investigação, tá? Aí tem uma imagem, né, do The Office, né, da Accountability Booster. Todo mundo tem um pouco de medo da accountability, né, mas é importante, tá? A accountability é prestar contas e se colocar aí para o escrutínio da sociedade. Avançando, a gente tem a transparência, tá? Não é aí a capa da invisibilidade do Harry, mas a transparência é a lógica da organização se colocar como uma forma transparente, né? Apresentando que decisões ela está tomando, qual é o impacto dessas decisões para a sociedade, para a economia, para o meio ambiente. Então, comunicar isso, né, de forma clara, precisa, oportuna. É a lógica de, eu estou aqui, há transparência nas minhas ações, o que eu estou fazendo está disponível para ser escrutinado, né? Que é um pouco também conectado com a lógica de accountability, né? Ter um comportamento ético, né? Então, ali eu coloquei o GIF do mentiroso, o filme, né? Não mentir, I can't lie, eu não posso mentir. Então, a lógica de não mentir, ou não é bem isso, mas a lógica de tomar um comportamento ético, de tomar decisões com conduta moral, correta, ético, né? Com valores pautados na honestidade, na equidade, na integridade, ter uma relação ética com os stakeholders, mas também com shareholders, também com seus colaboradores direto, com animais, com o meio ambiente, com a sociedade em si, né? Ter uma relação ética. Depois aí, ao respeito das partes interessadas, a gente falou um pouco disso já, né? A lógica de respeitar os stakeholders, com certeza, mas também os shareholders, né? Ter um diálogo com essas partes interessadas, conversar com esses shareholders, é importante falar com essas pessoas, é importante perceber, entender o que essas pessoas querem, precisam, né, e conseguir ter uma relação a longo prazo que as atenda. Aqui a gente tem a lógica também do respeito pelos direitos humanos, né? Não vou entrar muito aqui nessa questão, que eu coloquei os direitos humanos ali, né?
para a gente poder lembrar um pouco, mas direito à vida, direito ao idoso, direito às pessoas com deficiência, criança e adolescente, a mulher. São só alguns exemplos, né? Porque as empresas, elas precisam, as organizações, elas precisam começar a olhar isso, né? Como é isso, né? Hoje em dia está tudo mais escrutinado, né? Então, as pessoas com deficiência, por exemplo, né? Elas têm que ter acesso ali, acessibilidade nos espaços. Então, tu não pode ter uma organização que não respeite isso, né? Um exemplo. Ou a questão de liberdade de expressão, de liberdade de informação, de não permitir, né, essa conversa com a sociedade. Então, tomar cuidado com os direitos humanos em um sentido mais geral, né? E aqui estão eles. Pensando no concurso público, dificilmente vai cobrar tal e tal e tal direito humano na relação. Eu acredito que é mais a lógica de entender que um dos princípios da responsabilidade social é respeitar os direitos humanos. Claro que é importante saber conhecer eles, né? Dar uma lida neles, enfim, para poder ter um repertório caso isso aconteça, mas não é muito comum, tá? A terceira questão da responsabilidade social é a análise de risco, né? Então, analisar os riscos em que a organização se coloca. Analisar eles tanto com relação ao impacto que isso tem na organização e também a recorrência, né? A quantidade de recorrência que isso pode ter. Então, entender aí questões de risco na organização é importantíssimo, tá? Aqui eu trouxe a norma a BNT 31000, que é a norma de análise de riscos, né, de gestão de riscos. Então aqui está o QR Code para quem quiser escanear. Acho que é importante dar uma olhada nessa norma, assim. Não sei o que o edital vai estar cobrando especificamente, mas é importante perceber também o que diz nessa norma, entender a lógica da norma, para também poder te ajudar em alguma questão que possa cair no teu concurso. Aqui tem alguns dos princípios de análise de risco, não vou entrar muito nesses princípios, porque eu acho que a lógica é dar uma olhada na norma, tá? Mas entender um pouco como se faz essa análise de risco a partir da norma 31000, da BNT. Aí a gente fecha a questão dos princípios e a gente pode entrar no Triple Bottom Line. O Triple Bottom Line é um conceito cunhado pelo John Elkington em 94, tá? Onde ele vai analisar, onde ele vai criar um conceito de que a gente não pode ter um olhar apenas focado no lucro, né? Apenas focado no conceito de lucratividade. Então ele vai elaborar um conceito baseado em 3 esferas, né? Que seria o People, Planet, Profit, Triple Bottom Line por causa disso, né? Porque são 3 linhas, né? 3 círculos que se conectam. Então, o lucro, com certeza, as variáveis econômicas, né, a questão financeira da empresa, a questão de rentabilidade da empresa, a questão de fluxo de caixa da empresa, a questão financeira contábil da empresa. Mas também precisa ser feito uma questão de um olhar voltado às pessoas, né, entendendo as variáveis sociais da comunidade em que a empresa está inserida, questões de educação, questão de equidade, questões de recursos sociais, de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, gerenciar esse lucro também pensando nessas pessoas, né? Tornando esse espaço em que a empresa atua, em que a organização se coloca, também olhando essas pessoas que são impactadas pela organização, direta ou indiretamente. E mais a longo prazo, também pensar no planeta, né? Pensar em variáveis, né, de ambiente externo, assim, né? Então, recursos naturais, qualidade de água, de gás, energia, uso do solo, questão de sustentabilidade mesmo, né? Então, pensar a questão do impacto ambiental da organização a longo prazo, fazer uma gestão olhando lucro, planeta e pessoas, né? Tentar fazer essa gestão que ele vai chamar de sustentável, tá? O que é importante a gente conhecer aqui? É importante a gente perceber que a lógica do Triple Bottom Line, ela é uma gestão que analisa os 3 eixos de uma forma conectada. Então não há prioridade para um para outro, a lógica é de trabalhar eles de forma interconectada, né? E conhecer aí os aspectos de lucro, de pessoas, de planeta, entender o que é cada um deles, né? Para que como é que a organização deve gerenciar isso e, se cair na questão, conhecer um pouco mais sobre isso. E aí a gente fecha essa lógica e abre aí as práticas de responsabilidade social.
Aqui a gente também tem a norma, tá? A BNT, a norma 26.000, tá aí o QR Code também para quem querer. Eu indico dar uma olhada, pelo menos, passar o olho em cima dessa norma, mas a gente pode discutir um pouquinho sobre essas práticas, tá? Começando pensando na governança organizacional. Governança, tanto ela corporativa quanto organizacional, é a lógica de tu governar, gerenciar a tua empresa, tá? Gerenciar a organização em um sentido mais abrangente, além da apenas a questão lucrativa, apenas a questão corporativa, né? Permitir que outras pessoas participem dessa gestão, fazer uma gestão não centralizada, mas descentralizada, né? Então tentar ter mecanismos onde as pessoas possam participar, né, da tua gerência da empresa. E aqui a gente fala de governança corporativa no primeiro momento, porque é o termo mais comum, né, o termo em que as empresas privadas, isso surge um pouco nas empresas privadas, então a lógica de estar associada à empresa, à corporação, de se concentrar na lógica do estudo de poder da empresa, de como acontece esse poder, esse controle, tá? De mecanismos assim de supervisão, de administração da diretoria, dos acionistas, tá? E procurar práticas que o quê? Que aumentem a transparência, a responsabilidade, a prestação de contas, tá? Para proteger os interesses dos acionistas e também dos outros stakeholders. Então é uma lógica um pouco mais corporativa, mas é uma lógica que já percebe aí a questão da importância da transparência, a questão, se a gente poderia colocar aqui, da accountability, né? Já a governança organizacional, ela avança um pouco a questão corporativa e se coloca como um termo para abranger outros tipos de organização. Então, as empresas, no sentido lucrativo, sim, mas também empresas sem fins lucrativos, órgãos governamentais, então entidades educacionais, organizações não governamentais, enfim, outros aspectos, né? Outros tipos de organizações formais, mas também outros tipos, né? Então, a lógica aqui é pensar estruturas, processos, práticas que orientem tanto o controle quanto o monitoramento das ações para haver uma participação maior das pessoas nessa gestão, né? Vai incluir aspectos formais da organização, mas também vai incluir aspectos informais na tomada de decisão. Então, aspectos formais da organização, né, a questão de como é que a organização está definida, organograma da organização, questão física da organização, mas também aspectos de cultura organizacional, de ética organizacional. Então, pensar essa governança a partir também de pressupostos mais sociais dentro da própria organização. Volta aí nas práticas da responsabilidade social o olhar aos direitos humanos, que a gente já comentou alguma coisa, então assim, reforça a lógica de ler esses direitos humanos, passar um olho sobre esses direitos humanos, ver qual é cada um deles, né? Ter uma mínima noção de quais são e como que eles estão colocados, né? Depois as práticas de trabalho, especificamente, aqui está a Rihanna, né? Work, trabalhar, efetivamente trabalhar realmente. Mas perceber a prática de trabalho, né? Então, prática de responsabilidade, percebendo a prática de trabalho, como que é esse trabalho, se ele é digno, se o emprego ele é seguro, se ele é respeitável, se ele respeita o padrão de vida, se o salário está adequado com outras formas de remuneração, tá? Quando isso não acontece, a empresa acaba ferindo a questão, tanto de realização pessoal quanto de bem-estar social coletivo, né? Bem-estar assim, da sociedade como um todo. Então, pensar na questão de como que essas pessoas estão trabalhando, se há uma vida justa para essas pessoas naquilo que eu estou propondo enquanto empregador, enquanto organização, né? Então, pensar a prática de trabalho, pensar minha relação de trabalho a partir de quem trabalha realmente, né? Como que isso acontece, como que isso se relaciona com a pessoa que está trabalhando. Meio ambiente, né? Isso vai estar sempre imbricado aí na lógica da responsabilidade social. Como a gente já vem conversando, mas a sociedade ela tem aí uma diversidade imensa de problemas socioambientais, daria para dizer isso, questões climáticas, recursos naturais, gestão de resíduos. Então, pensar aí essas questões também a partir da educação ambiental, promovendo a educação ambiental, né? Então, a atuação das empresas, das organizações, ela desempenha um papel significativo para melhorar ou para reduzir o impacto das ações ambientais. Então, minimizar qualquer questão que seja
possível, né, corrigir qualquer ação que seja necessário, mas tomar pequenas ações também que impactem na gerência do dia a dia da organização, né? Exemplo simples, mas tipo, adote uma caneca, né? As organizações às vezes fazem esse tipo de ação, né? Para parar de usar copo descartável. Um exemplo tão simples, mas a longo prazo, o quanto isso impacta, né? Então a organização pensar um pouco nisso. Aqui a gente tem alguns desses pressupostos, tá? Que do meio ambiente em específico, não vou entrar muito neles, mas pensar um pouco assim em questão de resíduos, de uso de materiais, de gestão ambiental. Então, como é que a empresa se coloca para fazer isso, né? Como é que a empresa usa a questão ali hídrico, né? A questão da água, mas assim, a gente poderia falar a questão ambiental no sentido bem geral. Como é que a empresa trabalha com poluição, como é que a empresa trabalha com reciclagem. Então, pensar no meio ambiente a longo prazo a partir das ações da empresa e da organização. Tá aí então os pressupostos de meio ambiente para a prática de responsabilidade social. Encorajo a dar uma lida assim para poder conhecê-los, mas é a lógica bem clara, né, de pensar no meio ambiente a longo prazo. Práticas leais de operação, aqui eu trouxe, né, o GIF de Sussex, tá? Essa série ótima que tem na HBO. Mas assim, justamente por causa do Logan Roy, não fazer uma prática leal de operação, né? Sempre aquela briga entre os herdeiros da empresa e outras empresas. Então a prática da organização, a prática leal da operação é pensando as transações com as partes interessadas, mas também pensando parceiros, fornecedores, contratados, clientes, concorrentes, associações, órgãos governamentais, pensando em questões de relações com essas entidades que estão ali conectadas com a empresa de uma forma bem direta, mas também pensando em questões de prevenir corrupção, implementar práticas políticas de anticorrupção, né? Promover uma concorrência leal, promover uma sobrevivência da empresa na cadeia de valor, em que ela seja ela seja um avanço na cadeia de valor, ela ajude a cadeia de valor, ela não seja aí predatória na cadeia de valor, né, do ambiente em que ela está inserida, né, respeitando aí aspectos de outras questões que trabalham com ela, tá? Aqui a gente tem algumas práticas não leais, né, de operação, isso que é uma coisa importante também de ser lida, de ser percebida. Como é que a lei vai colocar isso? Como é que o entendimento qual é o entendimento que há, assim, de uma forma escrita para cada um desses crimes? Dependendo do tipo de concurso, é importante fazer essa leitura, tá? Perceber essa leitura do que é gestão fraudulenta, temerária, caixa 2, corrupção ativa, passiva. Então tá aí o slide, quem quiser dar um print e dar uma lida. Depois, questões relativas ao consumidor, aqui eu trouxe o GIF das branquelas, né? É uma prática super desleal com o consumidor dizer que ela tá bem vestida e adequada à roupa dela, como acontece no filme quando ela tá toda torta, né? E coitada. Então, assim, entender as questões do ponto de vista do consumidor, né? A partir do que ele vai receber especificamente. Atender expectativa, atender demanda, mas construir uma relação e uma reputação positiva com esse consumidor, né? Para ter uma ação, para que tu, enquanto organização, permaneça no mercado, fique no mercado, tenha sucesso a longo prazo, para que os consumidores te percebam como uma empresa que é leal ao que ele acredita, que é engajada com os valores que ele acredita, mas que também é engajado em atender a expectativa dele, né? Então, ter aí, pensar o consumidor também. Envolvimento no desenvolvimento da comunidade, né? Então, não apenas na relação que tu vai ter com essa comunidade, mas também em ajudar a desenvolver a comunidade em que tu está inserida. Então, aspectos de educação e cultura, né? Incentivar, promover educação e cultura, pensar no teu papel enquanto organização, enquanto geração de empregos, de capacitação de pessoas para atender também a questão da tua própria empresa. Pensar em desenvolvimento tecnológico, em acesso dessas pessoas a tecnologias, pensar em geração de riqueza, de renda, né? Como é que tu está trabalhando isso, qual é o teu papel em gerar riqueza para aquela sociedade, né? Pensar em programas de saúde comunitária, saúde das pessoas que trabalham ali, né? Não só os teus colaboradores, mas também as pessoas que trabalham, que são da família, enfim, influenciadas pelos teus trabalhadores.
Isso porque se um colaborador, um exemplo, né? Mas se um colaborador ele adoece, é um problema para ti repor de repente, sim. Mas o filho dele adoecer não é problema meu enquanto empresa. Será que não? Uma criança, um exemplo, uma criança que adoeça, né? Vai impactar no rendimento daquela pessoa, vai impactar naquela pessoa ter que dar uma atenção para aquela criança ou não. Então, é um exemplo simples, mas assim, pensar na saúde das pessoas que trabalham para ti também ao redor, né, da tua organização, para te poder também ter esse engajamento com o desenvolvimento da comunidade. Aí a gente fecha essa questão e entra na questão das ferramentas para desenvolver responsabilidade social. E a gente pode trazer várias, tá? Várias, mas eu queria destacar algumas. A primeira que eu queria destacar são os indicadores éticos de responsabilidade social empresarial. Então, é uma série de indicadores, uma série de aspectos que o Instituto Ethos ele coloca para que a empresa que quer, para a organização que quer ter uma responsabilidade social, ela atenda esses princípios, ela pense nesses princípios, ela trabalha a partir desses indicadores. Eu coloquei aqui o QR Code do Instituto Ethos no Instagram. Quem quiser seguir, eu indico pelo menos olhar a página deles, dar uma olhada, ver qual é a lógica, né, o que eles falam, o que eles trabalham, para entender que indicadores são esses que eles propõem para que as organizações elas trabalhem com responsabilidade social, né, a longo prazo. E uma outra questão também que a literatura gosta de chamar para fazer essa questão da responsabilidade social, então como implementar ações de responsabilidade social, é através do ciclo PDCA, tá? Então, entender aspectos do PDCA, do planejamento, da execução, da verificação, da ação, né, do ajuste a partir da ação. Então, primeiro tu planeja as ações, as metas, depois tu executa esse plano de ação. Enquanto tu executa, tu verifica para ver se está dando tudo certo ou dando errado. Se estiver errado, tu já ajusta. Se estiver dando certo, tu continua, né, tu toma alguma ação de melhoria, mas tu continua trabalhando ali naquela questão, para que haja um ciclo, né? Um ciclo sempre rodando, o PDCA está sempre agindo para para implementação de qualquer tipo de programa, seja ele de responsabilidade social ou outro, tá? Ciclo PDCA. Ciclo PDCA é uma ferramenta da qualidade, dependendo aí do concurso, se for cair, aí dá para dar uma olhada com mais calma. Mas aqui tem uma descrição, então encorajo também a dar uma lida com calma no PDCA. Ele é bem famoso em concursos públicos, tá? E aí a gente fecha então a nossa aula, fica aí meu contato, @zepica1 no Instagram, aqui tem um QR Code para ter contato comigo, tirar alguma dúvida, eu fico à disposição e vai ser um prazer conversar com quem querer falar comigo, tá bom? Um abraço, valeu!